Sejam bem-vindos, como sempre, estamos aqui ao vivo e a cores. Essa é mais uma edição do podcast Mais Vida, pela plataforma que tem uma característica já conhecida, justamente transformar e salvar vidas através da informação. Portanto, estamos dispostos agora, com certeza, a fazermos mais uma grande entrevista e de total utilidade pública. A meu lado hoje um médico estreante, eu já posso dizer diferenciado, sensacional na metodologia adotada, que é o doutor Adelson Paiva. Doutor, seja bem-vindo, o senhor está no podcast Mais Vida. Fábio, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu quero até aplaudir de pé esse projeto que você desenvolve, o quanto ele está levando informações coerentes e precisas para as pessoas. Como a gente comentou outro dia, a informação é muito importante, ela salva mais que a desinformação. E pela qualidade do seu trabalho, a responsabilidade que você tem, me sinto muito feliz em poder estar aqui hoje. Eu agradeço as palavras em nome, obviamente, de todos que fazem a Dr. Play, o Del que está aqui no comando, o Márcio junto com o Dr. Otávio, o Dr. Lino, essas pessoas valorosas que estão levando, na verdade, essa informação para todo mundo. Estamos ao vivo agora também pelo YouTube Dr. Play Saúde e vocês terão com certeza uma entrevista maravilhosa. Nessa tela que aqui aparece, já cita aí no rodapé a máxima especialidade do doutor Adelson Paiva. Diz aqui, fisioterapeuta quiropraxista. Realmente uma palavra ampla quando falamos em salvar, em transformar, e eu queria que o senhor sintetizasse essa palavra. O que eu venho trazer da palavra quiropraxia, presta bem atenção você de casa, é o tratamento efetivo, não medicamentoso, da coluna vertebral. Esse tratamento é feito simplesmente com as mãos, na nossa prática clínica, dentro de um diagnóstico preciso, onde temos pontos de relevância de avaliação e exames de imagens que a gente solicita para ver o que precede o surgimento das doenças, principalmente da coluna vertebral. Outras vertentes, Fábio, que a gente tem na quiropraxia são instrumentos e aparelhos que conseguimos ajustar com precisão também, pessoas que podem estar acamadas, pessoas que teve um quadro muito álgico de sintomatologia que compromete a coluna e aquelas pessoas que têm medo do estralido. Eu costumo falar sempre, cuidado, você vê muita gente estralando coluna, inclusive eu já relatei casos de pessoas que mandam filho ou esposa subir em cima da coluna. A coluna é a continuidade do sistema nervoso central, continuidade do cérebro. Você pensa o quanto isso é frágil para você entregar ela a qualquer pessoa. Tem que ter cuidado, paciência e investigar bem o que está causando o problema. Quiropraxia, tratamento com as mãos, sem medicação. O que eu acho também muito interessante, quando o doutor Adelson fala, o tratamento com as mãos, e aí une o grande conhecimento do doutor, as certificações necessárias, adquiridas. Eu quero até ressaltar, doutor, eu sei que recentemente, daqui a pouco o senhor vai falar das redes sociais, que lá evidenciam o que eu irei dizer. O senhor esteve na Argentina, recentemente em outros países, justamente adquirindo conhecimento, se renovando, novas técnicas, novos equipamentos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa viagem tão maravilhosa que agora o senhor já está exercendo essas ações na prática, no consultório. Isso, aqui em João Pessoa e no interior também, em Remígio, juntamos um grupo de colegas profissionais, de fisioterapeutas quiropraxistas pelo Brasil e em Chapecó, Santa Catarina, conseguimos chancelar uma graduação em quiropraxia para a gente, credenciada a FCO nos Estados Unidos. É um projeto maravilhoso, inclusive, próximo ano vamos passar lá uns 30 dias, vamos na Palm School, vamos conhecer a história do fundador da quiropraxia, vamos na casa da pessoa que desenvolveu
E dentre alguns outros países, na Argentina, por exemplo, ano que vem, tem um congresso latino-americano de quiropraxia em Buenos Aires, vamos se fazer presente também mais uma vez. E alguns instrumentos que você vai vendo que outros colegas desenvolvem ao longo dos países, né? É muito interessante cada viagem, porque você se reúne, vai aos congressos, adquire esses equipamentos que vão conseguindo potencializar e otimizar o tratamento de cada um. Doutor Adelso, algumas práticas, né, como a que o senhor exerce com tanta maestria, qual é a situação natural, ao meu ver, o mundo é muito diverso, quando o senhor vê profissionais ou pessoas que condenam essa prática? Na minha ótica, na maioria das vezes, pela falta de conhecimento praticamente total, ou um mercado que é muito, vamos dizer, diverso. Como é que o senhor vê essa análise? Assim? Você tirou a palavra da minha boca. Vou olhar para essa câmera aqui. Quem condena nunca foi alguém que é especialista em quiropraxia e não sabe o que é. É o quesito desinformação. O desinformado é como um monocular, um ciclope. Ele só olha para um lado e esquece as outras coisas. Ele enxerga, ou seja, ele não quer enxergar o que a vida está te mostrando. Ele corre atrás da desinformação. Eu até comento sempre a relação da dipirona. Aqui no Brasil você compra sem receita e ela pode te matar. Nos Estados Unidos não vende, em nenhum lugar dos Estados Unidos, porque ela pode te matar. Mesmo que seja 0,00001%, mas tem um dano. Já a quiropraxia, a cada quarteirão você consegue encontrar um consultório de quiropraxia. Diferente de outras profissões, ela teve mais de 60 anos em seu desenvolvimento. De estudo, de pai para filho, mais de 40 livros, em média 600, 700 páginas escrito. E no Brasil hoje, para você trabalhar com a quiropraxia, formação mínima dentro do CREFITO, ela é 1.500 horas, fora a faculdade, que você tem que ter de fisioterapeuta, que é mais 5 anos. Então, em média, você tem de 7 a 8 anos aí desenvolvendo um conhecimento para poder ser efetivo na aplicação da técnica. Mas sempre vai ter aquela pessoa que corta um pedaço de carne em casa e pode se justificar que é um cirurgião vascular, por exemplo, é um cirurgião plástico. É o quesito desinformação. Mas a gente vai conseguir quebrar essa barreira com fé em Deus. Com certeza. E no programa de hoje, estamos ao vivo, muitas dessas ações ficarão evidentes, que há técnica, existem procedimentos e muito conhecimento envolvido, que é o caso do doutor. Doutor, essa tela agora, já uma grande especialidade do senhor, fala aí da doença do disco intervertebral. O que o senhor tem a dizer e se os casos são muito constantes dessa patologia? A OMS hoje, ela descreve que 80% das pessoas vão sofrer com doença no disco vertebral. Eu discordo completamente da OMS. Quem tem coluna, se não cuidar e viver pelo menos 60 anos, uma hora, ela vai apresentar alguma alteração. Principalmente pelos hábitos que a gente adquire, a sobrecarga que a gente gera na coluna. Toda sobrecarga vai gerar dor ou lesão no disco. Isso aí é sem sombra de dúvida. Alguém vai acordar com um torcicolo, alguém vai baixar para pegar uma caneta, vai travar a coluna, alguém vai andar de moto ou de cavalo, fazer algum esporte e lesionar. São 31 pá de nervo que sai da coluna. Disco, gravidade, trabalho, overuse, uso excessivo, má postura, tudo isso vai gerar com que 100% das pessoas venham ter problema no disco. Vir ter problema no disco, na coluna, presta atenção, não quer dizer que você vai ficar acamado. Mas se você não parar para avaliar a causa do problema, que aí é preciso ter bastante coerência. Eu costumo receber mensagem de pessoas que fazem: olha, doutor, eu estou há 15 anos sofrendo com dor na coluna. O que o senhor acha que é? Dor. Sem te avaliar, eu não consigo ser preciso. Entendeu? Não tem como eu ligar para um cardiologista e falar: olha, eu estou com dor no peito. O que o senhor acha que é? Pode ser gases? Pode ou não pode? Pode ser um infarto? Pode. Pode ser uma artéria interrompida?
porque tem uma gordura na artéria? Pode. Então tem que se parar e avaliar. Só por telefone ou mensagem é muito difícil. Você consegue dar uma orientação se a pessoa contar algo que relatou a vida dela. Mas a precisão para saber o que compromete o disco tem que se avaliar. Doença do disco, algumas pessoas falam, é hérnia de disco. 10, 20%, no máximo, pode ser hérnia de disco. Eu até sempre brinco. E se for hérnia de disco, o que você faz? E se for hérnia de disco, o que está causando? O que está causando a hérnia? O que está jogando esse núcleo do disco para fora? O que está fazendo essa camada de contenção romper? Eu nasci com disco, não nasci com hérnia. A herniação é tudo que sai de dentro para fora. Por que esse meio interno está saindo? Fora isso, a gente falando no disco, tem as outras síndromes degenerativas. Olha como é bem diferente. Hérnia de disco, crise, você vai sentir dormência para a perna, formigamento, queimação. Só que preste atenção, quando começar a sentir, nesse caso da região lombar, perca de força, é característica que eu tenho uma pressão muito grande da hernia nervosa. Perca de força já é quase o último estágio. Aí pode ser ou não cirúrgico, para retirar aquele líquido que migrou. Mas, todavia, tem que se olhar o porquê ele migrou. Porque a recorrência é muito grande, em menos de 6 meses. Porque o que expulsou o disco continua saindo. O tratamento para essa pessoa não pode ser o mesmo daquela pessoa que fala, doutor, eu fui pegar uma caneta e travei a coluna. Ah, mas eu fiz uma ressonância e disse que é hérnia. Tu estava mexendo bem agora? Não é? Presta atenção, pensa comigo. Tu estava mexendo bem agora, tu não sentia nada. Se mesmo que existisse uma hérnia, ela estava quietinha na dela, ela não estava te fazendo mal. Mas por que hérnia? Por que eu vou colocar a culpa nela? Essas pessoas têm por obrigação de ter uma avaliação e um tratamento distinto. Eu não posso falar que o que é bom para A vai ser bom para B. Isso é negligência profissional. O que é bom para A vai ser bom para A. O que é para B vai ser bom para B. Doutor Adelson Paiva, sensacional. O senhor entrou aqui normalmente nessa nossa tela que fala discopatia degenerativa progressiva. Doutor, a idade sabemos, né, pelo próprio corpo humano, a nossa constituição, que ele vai sofrer, ou seja, as artérias, vértebras, toda a situação corporal. Aí vem a minha colocação. Mesmo com a idade, a prevenção no âmbito do conhecimento do senhor pode evitar e evitará vários danos futuros. E aí, doutor? Sempre. A prevenção, sempre, sem exceção, vai ser o melhor caminho. A pergunta que as pessoas ressaltam para mim sempre é: como eu previno? Como eu previno? Cuidando. Ah, mas eu faço um alongamento. Isso é uma coisa. Eu me alimento bem. Essa é outra. Mas eu estou olhando quem está fora do eixo, quem não está mexendo, o tempo que eu passo, as posturas que eu exerço, outras coisas têm que ser abordadas. Degeneração do disco, progressiva e constante, desde que você não pare o que está aumentando essa progressão. Eu posso simplesmente, você deve conhecer alguém que você acompanha no Instagram, no YouTube, que tem 70, 80 anos e a pessoa anda de skate, dança lambada, se agacha, abraça um neto, faz natação, ela faz tudo e ela não relata para você que tem problema. Mas eu duvido, se você acompanhar ela, ou você mandar uma mensagem, se a pessoa for boa de diálogo, ela vai te retornar. Eu cuido há muito tempo da minha coluna, eu cuido há muito tempo do meu joelho, eu cuido há muito tempo da minha pisada. Esse sempre será o melhor caminho. Você não pode pegar uma goteira e falar, coloca um copo enquanto passa a chuva. Só que é uma telha que afastou, por exemplo, digamos assim, e essa telha continua afastando pelo tempo. Já com aquele copo, ele não vai ser mais o suficiente. Eu preciso agora colocar um pequeno balde, eu preciso agora colocar um grande balde, porque o buraco ele vai aumentando, o distanciamento daquela telha vai aumentando. Se você não para tapar aquela telha, para parar de correr, vai chegar um tempo que aquele copo vai encher. A degeneração do disco é a mesma coisa. Vai chegar um tempo que ela vai ser tão grande que você não consegue voltar pelo tamanho.
Aí a famosa negligência, são muitas pessoas. Eu atendo várias pessoas que eu já sou acostumado com a dor. Você imagina a média de vida dos brasileiros de 80 anos, passar 40, 50 anos falando que está acostumado com a dor e o pior sofrimento. A própria OMS descreve que a dor nada mais é do que um sofrimento do tecido. Não dá para se acostumar com a dor. Tem que se acostumar com coisas boas. Doutor Adelson, outra situação é muito comum, creio, na fisioterapia, é, por exemplo, as pessoas não continuarem com as sessões. Por exemplo, eu sendo muito sincero, já precisei por alguns momentos, isso faz muito tempo, de fisioterapia e eu sempre ia e não tinha vontade de voltar. Ou seja, as pessoas, creio, não sei que índice é esse, se é acentuado, as pessoas desistem do que é para fazer corretamente. Qual seria aí o grande conselho para o senhor? Qual é o incentivo? Acontece também muito de pessoas que começam a sistemática da fisioterapia e chega um ou outro que diz, ó, tem tal medicamento que resolve, não precisa tu fazer essa fisioterapia. E aí, doutor? Vamos falar de 3 formas, né? Tem o achismo, porque alguém falou que aquela outra coisa é melhor, essa é perigosa. Cuidado, um padeiro falar para você o que é bom para sua coluna é bem complicado. Meu vizinho de 80 anos, que é semi-analfabeto, falar o que é bom para a tua coluna é bem complicado. Essa é a primeira. A segunda é possível que o procedimento que o nosso colega profissional, o outro colega, está executando com você não está sendo adequado naquele momento para você. Visto o tempo de espera por um resultado, é bem complicado isso. A pessoa prefere abandonar e procurar outra coisa. Só o que acontece? É muito comum a pessoa falar também, olha, eu venho passando por um problema há 15 anos. Eu tomo vários tipos de medicamento há 15 anos, 5, 6, já atendi paciente que toma mais de 15 comprimidos por dia. Isso é abusivo. E ela fala, mas doutor, se eu for uma vez eu fico boa? Depende. Se fosse encontrar com Deus, sim, comigo não. Não dá para pegar uma pessoa que tem 20 anos de doença e você falar que você vai colocar a mão e ela vai ficar boa. Essa pessoa é uma das pessoas que não querem tratamento. Tratamento é preciso de comprometimento. Não vamos confundir as coisas. Eu não posso olhar para você, Fábio, é um grande nutricionista, e falar, mas doutor, eu já saio daí magro? É meio absurdo, é sem conexão. Então temos essa outra parte, o comprometimento, e a pessoa não está fazendo o que é certo ou adequado naquele momento perante seu quadro clínico. O maior erro que eu vejo hoje, pelo menos quando chega para mim, é a avaliação. Você de casa, pare e olha. Os profissionais que você procurou, esquece que é só fisioterapeuta. Eles avaliaram você ou avaliaram o exame? Eles avaliaram você ou avaliaram o laudo? Olha bem, não avaliaram nem o exame, o laudo de uma pessoa que nem te conhece. Olha o quanto isso é perigoso. A pessoa que deu o laudo, ela não te avaliou. Ela não tem ideia do que ela vai procurar, que é compatível ou não com o teu sintoma. E a outra coisa que tem é aquele fato de realmente eu não tenho um conhecimento adequado para te ajudar nesse momento. Eu acredito que possa ir mais além com outras pessoas e eu vou te indicar para um colega. Essa é a palavra mais bonita que a gente pode representar do nosso bate-papo. Conseguir, de forma efetiva, indicar para outro colega. Você saber, eu aqui já não tenho mais o que fazer. Eu vou indicar para o Fábio porque o Fábio tem um conhecimento diferente. Chega pessoas para mim, eu faço de tudo para ela não ir para a sala de cirurgia. Tudo, exatamente tudo. Os 90% a gente tira da sala de cirurgia, para o resto da vida, não vai. Só que tem 10% que naquele caso precisa. Eu preciso saber para quem eu indico, por que eu indico. E eu explico. Hoje você vai ser indicado para a sala de cirurgia, daqui a 50 dias você volta com a ressonância nova. Por quê? Sempre após a cirurgia, o disco está dilacerado, ele foi cortado. Se você gerar qualquer tipo de pressão, ele volta. Então, eu indico para o colega. É esses motivos que você tem que parar, olhar, avaliar, para conseguir ter um bom resultado.
Doutor, eu trouxe esse tema aqui, O da até semana. bem atual dessa semana, e eu fiquei curioso. Eu digo, eu vou fazer algumas perguntas ao doutor que eu tenho certeza que será de grande valia para todos que estão nos assistindo e que irão naturalmente nos assistir com o programa eternizado pelo YouTube e redes sociais. Lesão na coluna de um jovem que foi atingido por um aparelho na academia. Sabemos até que esses acidentes são bastante comuns pelo Brasil afora. Agora, doutor, quando o senhor olha essa lesão, que segundo a reportagem é uma lesão severa e que o caso desse jovem raramente ele vai poder voltar a andar, é o que diz na reportagem. Aí eu pergunto, doutor, se infelizmente ele não puder mais voltar a andar, no caso da grande especialidade do senhor, aonde poderia entrar nesse momento? Da onde está a fratura para baixo, provavelmente ele não volta porque teve uma secção na medula. Se a vértebra vai para a anterior, tudo bem, ele vai só fazer artrodese. Puxa a vértebra e coloca ferro. Para trás não, ele vai fazer artrodese também, mas aqui eu tive uma secção medular. Eu tive uma pancada muito forte na medula. O que possa voltar a ter são pequenas conexões neurais, mas não voltar a ter função. Tudo vai depender do exame mais aprofundado e o pós-cirúrgico dele. Nesse caso, bem difícil. Da lesão para baixo, a melhor coisa é fisioterapia neurofuncional. É outra linha de abordagem totalmente diferente. Da lesão para cima, ele continua tendo a coluna íntegra. Então, passiva, doenças. Só que agora ele vai exercer o quê? Muita postura sentado, fragilidade muscular, principalmente da parede abdominal. A depender, pode apresentar também dificuldade respiratória. Para cima, tudo continua funcionando e lesionando. Para baixo, funciona parcialmente. A pessoa consegue colocar alguns aparelhos na parte neurofuncional, que são as órteses, que vai estabilizar. Se eu tenho força hoje de controlar meu abdômen e o glúteo, a depender do grau da lesão, tem um órtese que eu vou colocar e a pessoa consegue trabalhar com o quadrado lombar. Ela faz uma marcha em bloco. É outra linha, mas você consegue utilizar essas órteses. Por exemplo, aí uma CAFO, se não teve paralisia do quadrado lombar e pessoas, ele consegue utilizar uma marcha em bloco. Tudo vai depender da equipe cirúrgica e da equipe do fisioterapeuta neurofuncional. É dessa forma espetacular que o doutor Adelson Paiva sabe transmitir, com essa didática, eu digo, volto a repetir, única, um momento grandioso aqui, ao vivo, no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Ainda nesse contexto, doutor, tem vários vídeos, são milhares, né? A internet é astronômica, que se tornam memes de pessoas tipo assim... o filho, que o pai se posta ali ao chão e o filho sobe em cima do pai para corrigir certas situações e outras várias. Essa semana eu vi um meme, até sorri no momento que um cidadão se deita ali e vem uma pessoa, creio que ali dentro da montagem, já para se tornar um meme, como se tornou, ele começa a dar umas pancadas com o martelo e o cidadão sai da clínica, mas sai todo troncho. E realmente a gente nota, apesar de ser um momento que muitas vezes estamos ali nos divertindo, mas são momentos que podem representar um grande perigo para quem está assistindo. E aí, doutor? O risco realmente existe. Lesão em coluna não é grave, é gravíssimo. Presta bem atenção. Não é grave, é gravíssimo. O tecido da coluna, o sistema nervoso, ele não se reconstitui como a pele. A pele eu levo um pequeno corte, automaticamente os glóbulos começam a fechar a pele. Ela começa a restaurar o tecido. A coluna não é bem assim. Tem que se ter muito cuidado. Esse caso, em especial, aconteceu porque a pessoa treinou e continuou sentada no aparelho. Não prestou atenção, seu aparelho estava travado e continuou lá. Como esse, você vai ver outros diversos casos. Utilizou o aparelho, sai dele. Quer tratar a coluna? Procura alguém que trata a coluna. Procura alguém que faz quiropraxia, investiga a vida da pessoa.
Eu não vou ao dentista que eu não conheço. Eu preciso saber da índole profissional dele, porque ali vai representar a minha saúde bucal. Eu não vou ao psicólogo que eu não conheço, porque ele vai ser responsável pela minha saúde mental. Então, quando você procura um quiropraxista, um fisioterapeuta que atua nessa área, procure identificar o quesito de conhecimento dele. Se você tem coluna, não manda ninguém subir em cima. Faça esse favor, porque até então você tem um problema grave, mas que pode ser gravíssimo. Digamos que eu tenho uma fragilidade óssea. Eu tenho volta 45, 50 anos, a falta de movimento da minha coluna exacerbou uma osteoporose. Osteoporose, para quem não sabe em casa, é a perca de mineral do osso. Ele deixa o osso frágil, tá certo? E ele fica mais susceptível a fraturar. Eu já vi pessoas que foram amarrar o cadastro e fraturaram uma vértebra, pelo grau de fragilidade. Já recebi essas pessoas. Aí você imagina que você manda o seu filho subir em cima. Mas doutor, eu gosto é do estralo. Tudo bem, se eu pegar um feijão e tacar em você, bater na sua coluna, vai estralar também. Só que vai te machucar. Isso não é legal. O legal é corrigir o teu problema, devolver a função. Eu sempre falo, na quiropraxia vamos ter dois pilares. Primeiro, corrigimos a disfunção e depois voltamos ao movimento. Eu não posso começar pelo movimento, porque o mau movimento causa lesão. O mau movimento causa lesão. Primeiro eu organizo o alinhamento da coluna para que ela vá ter o movimento adequado e passo os exercícios que são coerentes para aquela pessoa. Coerência e compatibilidade. Não pode ser para Fábio o que é para Maria. Um caso não tem nada a ver com a outra, uma discopatia degenerativa não tem nada a ver com a hérnia de disco e não tem nada a ver com a síndrome da faceta. São doenças da coluna com tratamento distintos. Doutor, nessa tela agora tem envelhecimento do sistema musculoesquelético. Doutor, é lógico, né? Já falamos um pouquinho sobre a idade. Eu quero puxar esse link inicialmente pensando nos medicamentos. Nós observamos aí nas TVs, na internet, obviamente, em toda a mídia, se oferecendo, são medicamentos que diz que irão reforçar a estrutura óssea, que aquele cálcio tem isto, tem aquilo. Como é que o senhor vê essa história toda como perigosa ou realmente já temos medicamentos bem eficientes nessa área? E aí, doutor? Quando você pensar em suplementação nutricional, vai ao nutricionista ou nutrólogo, vai a um endócrino. Ele vai ser um bom profissional para te orientar sobre isso. Cuidado, como eu falei, o que Manuel passa para mim. Quando alguém está fazendo por algum motivo um meio de propaganda da sua forma de trabalhar em termos de medicação, de suplementação, ela quer vender algo para você. Na maioria das vezes, algo bom para você. Mas você não sabe que o teu corpo está necessitando daquilo. Sobre a mineração do osso, a vitamina para o osso, até onde eu sei, eu estudei, possa estar errado, ninguém é dono do conhecimento, eu só consigo produzir cálcio se eu tiver movimento. Eu preciso ter movimento. Não adianta, vovó que está do outro lado vendo esse vídeo agora, colocar uma cadeira de balanço no sol, 7 horas da manhã, que inclusive é um horário inadequado para conseguir pegar cálcio. 7 horas da manhã é horário, eu vou continuar, é horário você dar banho de sol no menino. O horário para o cálcio é 11 horas da manhã, 11 horas meu dia. Esse é o melhor horário para você produzir cálcio. Só que está na cadeira de balanço, se balançando, tomando uma excelente vitamina, no sol das 7 horas, sem fazer nenhum tipo de atividade, você não vai conseguir produzir cálcio. Eu desconheço alguma pesquisa que seja relacionada a isso. Coloca uma pessoa sentada e ela vai introduzir algum tipo de vitamina achando que vai conseguir produzir cálcio sem fazer exercício. Hoje temos academias em todos os lugares. Se você fizer hidroginástica é maravilhoso, se você fizer caminhada, no mínimo 30 minutos vai ser maravilhoso. Se você for se exercitar de alguma forma é muito bom. Se não sabe o que fazer, procura um profissional que possa te orientar. Portanto, doutor, está evidenciado o grande segredo da movimentação. Eu estou me lembrando agora, há cerca de 5 anos, eu quero mandar um abraço aqui, o cirurgião do aparelho digestivo, o doutor Eduardo Pachu,
que ele disse: Fábio, quando terminar a cirurgia, assim que você puder, não importa, de modo devagarzinho, com todo o cuidado, mas comece a andar no corredor. E isso fez a imensa diferença, porque, além de tudo, todo o sistema corporal, ele começa a funcionar. Eu creio que está nessa linha do que o senhor falou a nível ósseo, não é, doutor? Tudo. Um corpo sem movimento é um corpo morto. Simples assim. Quando você engessa um braço, você vê que ele começa a afinar. Porque ele está sem movimento, o tecido começa a morrer. Ele não consegue se regenerar. Ele precisa do movimento. Lógico, o movimento bem realizado. Mas sem exceção, coração bombeando é movimento. Pulmão expandido é movimento. Sistema neuromúsculo-esquelético, ele precisa de movimento. Quanto mais movimento, menor o aceleramento do envelhecimento. Tem que se parar e olhar isso. E o que o Pachu falou para você, concordo plenamente. Movimento é vida, sem movimento é morte. Então, movimento sempre. Estamos ao vivo aqui para todo mundo. Esse é o podcast Mais Vida, levando sempre essa informação que eu tenho certeza é diferenciada segundo o conhecimento, segundo a pesquisa, segundo a ciência, entrevistando, volto, não vou me cansar nunca em repetir, o excepcional doutor Adelson Paiva. Doutor, aqui faladíssima e muito constante nas pessoas. O senhor vai falar que até criança muitas vezes são acometidas, hérnia de disco e a atuação da quiropraxia. E aí, doutor? A quiropraxia para hérnia de disco é fundamental. Não para herniação, pense bem, para o que está causando a herniação. O segredo da hérnia de disco é o que está causando ela. Hoje a gente descreve que um disco, ele só vai romper... O disco tem uma camada de proteção. Essa camada recebe o nome, fibra de Charpey. Dentro dela tem um líquido. Esse líquido, ele tem função, amortecer impacto da nossa coluna. Por isso que ele é maleável, por isso que ele é móvel. Ele permite inclinações, torções e compensações. Só que quando eu tenho mau funcionamento da estrutura articular, cada segmento da coluna, como se fosse uma corrente. Pega uns 23 pedaços de corrente, se você roda o primeiro pedaço, os outros vêm rodando em seguida. Só que no meio do caminho, se aquele não está rodando, eu vou gerar um ponto de compensação. É uma restrição, ele está preso. Esse preso vai causar um mau funcionamento. O mau funcionamento sobrecarga no disco. Sobrecarregou, ele abre. Esse abrir do disco faz com que o líquido que está dentro ele comece a migrar para fora. Essa migração vai gerar a famosa hérnia de disco. Pergunta excelente também, e eu vou levar outra informação. Algumas pessoas chegam, olha doutor, mas eu tenho 10 quilos acima do peso e me falaram que a minha hérnia de disco lombar é por causa do peso. Essa informação é falsa ou verdadeira? Falsa. Porque eu sou magro, tenho 10 quilos, já sou quase anoréxico, e tenho hérnia de disco no pescoço. Qual é o peso que eu estou exacerbando? Não é relação direta com o peso. A relação direta com o peso vai dar um aumento do desgaste no disco. É a relação de funcionamento do segmento da coluna. O mau funcionamento, inversões de curvas e torções vai gerar herniação. E enquanto você não parar isso, o disco ele vai herniando. E sim, é possível fazer com que o disco migre de volta para dentro, desde que ele não tenha 100% fora. Se ele está 100% fora, eu sugiro, sem sombra de dúvida, fazer a cirurgia e retirar o que migrou. Depois você volta para o consultório. Mas tem que se avaliar cada caso isolado. Faz 15 dias eu peguei uma senhora com uma estenose medular. Estenose é quando o disco está dentro da medula e ela não sentia, pense bem, absolutamente nada. Já pela manhã eu peguei uma pessoa que tinha um pequeno abalamento no disco, uma pequena fissura, um trinco, e chegou para mim com o diagnóstico de hérnia de disco. Seria isso o legal tratar dela? De forma alguma. Ela teve outra lesão, a gente chama de síndrome facetária, e essa mesmo que tem herniação em grau grave, não é necessário fazer cirurgia.
vai ter como ser tratado. Essa com muita dor, com pouca lesão, essa com muita lesão e menos dor. Na verdade, apresentava quase dor. É bem complicado isso. Quando eu vou prestar atenção, veja bem, quando eu vou prestar atenção, quando eu perco sensibilidade de um local do meu braço ou da minha perna, ou quando eu começo a perder força. Só que quando eu penso no membro inferior ou superior, não coloca a culpa só no disco, porque existe outra síndrome. No pescoço a gente chama síndrome do desfiladeiro torácico. Eu gero pressões no nervo, que vai gerar a mesma sintomatologia da herniação, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. São desconecta. Já no quadril, na lombar, eu tenho um músculo, é muito comum as pessoas falar síndrome do piriforme, por exemplo, gera a mesma pressão do nervo ciático, que não tem conexão com a herniação. Olha o quanto isso é preocupante. O mau funcionamento da sacra ilíaca, lá no bumbum, onde a mulher tem a marquinha do biquíni, já no final da região lombar, vai gerar sintomatologia de hérnia de disco. E não é. Por isso é comum as pessoas falar, doutor, eu operei e continuo com a dor. É a mesma. Porque não era a hérnia teu problema. Ela está lá quietinha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você vai olhar, o problema não está aqui. Ele está mais distante. O sintoma é o mesmo, mas o problema é outro. Se o problema muda, o tratamento muda, sem exceção. Doutor Adelson, uma resposta bem rápida. Nessa minha caminhada médica, entrevistando centenas de médicos, eu sou muito convidado para visitar hospitais, clínicas, e que vou com muito prazer, porque tudo é aprendizado. Eu nunca vi tantas pessoas nas áreas ligadas com ortopedia e traumatologia. Aí eu fico pensando e quero a opinião do senhor. Será que muitas dessas possíveis cirurgias não poderiam ser evitadas? A traumatológica não tem como evitar porque é lesão direta. Ela vem sempre com rompimento do tecido ou comprometimento de estrutura óssea. A ortopédica, mais de 90% é evitado, desde que tenha união entre os profissionais. É aquilo que a gente precedeu a nossa conversa de agora. Saiba até onde você pode ir e direcione a pessoa para que outra pessoa consiga mostrar uma forma diferente de tratamento. A união vai gerar efetividade no tratamento das pessoas e vão tirar a pessoa do bloco cirúrgico. Uma resposta muito balizada, dentro do esperado, não poderia ser diferente, um excepcional médico. Doutor, doenças que travam a coluna. Doutor, é muito comum, até a nível doméstico, situações simples, rotineiras, de repente, minha coluna travou, e agora? Existe alguma situação após esse possível travamento de se fazer em casa, é ficar quietinho, é ligar para o médico, é ligar... dias. Depois você volta e a gente olha realmente agora 8 dias. Depois você volta e a gente olha realmente agora eu já posso mexer. O quadro muito álgico de dor é impossível você fazer algo, porque o tecido não te permite. Eu costumo brincar, se você mudar a palheta do ar, a sensibilidade da pele está tão grande que a pessoa sente dor. Nesse caso, colar cervical, você entra com antibiótico dentro de outro profissional que vai te orientar, é excelente. Passou 8 dias, você volta para mim. Já quando eu falo da região lombar, travar a coluna, porque eu tive uma discopatia, é o que eu levo essa informação para você, é totalmente diferente de uma lesão na faceta. A discopatia, quando eu pego um peso muito forte, eu gero uma inflamação no disco e no tecido que o envolve, e ligamentos. A pessoa vai dizer, olha, dói em todos os movimentos. Se eu desloco o corpo para frente, dói. Se eu desloco para trás, dói. Se eu vou para um lado, dói, para o outro, dói. Não consigo fazer movimento. Isso é discopatia. Existe colete para travar. Eu trabalho com algumas técnicas chamadas terapia neural, que é excelente para a gente auxiliar isso, mas no primeiro momento eu nunca introduzo nada que envolve a quiropraxia em si, porque a inflamação do disco é muito aguda. Não tem por que eu pedir movimento. Se ele já está falando, eu não consigo. Se ele está falando, trava ele e condensa aquele processo inflamatório para que ele desapareça. Quando eu falo outra coisa que trava a coluna, que não vai ser por sobrecarga de peso no disco, é as facetas. Eu tenho um osso em cima e osso embaixo. A união dos dois ossos é outro pedacinho de osso que se junta, chamado facetas. Esse caso ele não trava por peso,
porque a tua musculatura já vai preparada. Ele trava quando eu pego uma caneta que caiu no chão ou quando eu vou pegar uma bolsa que está na parte de trás do carro. São pequenos movimentos que travam a coluna. Ou quando a pessoa dá um espirro muito forte, por exemplo, que dá uma pressão negativa nos pulmões e acabam comprimindo a faceta. Essa pessoa, se for lombar, diz, doutor, eu fui para frente, inclinei, travei a coluna. Para frente eu vou tranquilo. Eu não consigo retornar. Essa a gente ajusta no mesmo momento e consegue, na maioria dos casos, ela sair sem nenhum sintoma. Porque corrigiu a faceta, vai embora. Você vê, todos os casos travam, mas cada um com uma conduta. Todos apresentam um sintoma, dor. O sintoma para tudo é dor, até para coração partido, mas o tratamento é diferente. Doutor Adelson Paiva, doutor, estou me lembrando agora, são inúmeras as situações, eu acho que no mundo milhares de idosos, idosas também, que você vê com o tempo, aí começam a andar, vamos dizer, com a saúde ali relativa, mas estão encurvadinhas e caminhando. Há alguma solução ou algo que possa melhorar a qualidade de vida daquela senhora, daquele senhor, dentro da especialidade que tão bem o senhor atua? Sim, falando nesse caso de idoso, até me permite, eu vou entrar. Pois não, doutor. É uma coisa que é um pouco fora da coluna, mas que envolve a coluna. Pois não, doutor. Quantas senhoras estão em casa hoje que falam, olha, doutor, eu tenho uma bucite que não tem cura. Eu tenho uma tendinopatia no ombro que não tem cura. Porque uma das causas vai ser essa curva para frente da coluna, é a cifose, digamos assim. É uma das causas. Aquela pessoa está cifótica, ela gera a projeção do ombro para frente e gera uma coaptação. Sempre que a pessoa vai fazer qualquer movimento que passa de 80 a 90 graus, eu tenho a cabeça do húmero batendo no tendão e na buça. A buça está para aguentar impacto, não excesso de impacto. É coisa diferente. É por isso que ela vive se reinflamando o tempo inteiro. Eu canso das pessoas falar, olha, eu tenho um bucite faz 15 anos. 15 anos é um tempo bom para você ter ficado boa. Não existe bucite infinita, isso aí não dá. Por que você não ficou boa? Uma das causas vai ser a cifose. Eu até fiz uma citação outra vez sobre a gravidade. A gravidade sempre empurra a gente para frente. E a gente sempre trabalha em postura flexora. Cruzo a perna, tomo água, escovo os dentes, penteio o cabelo. Sempre eu estou exacerbando a flexão. E o nosso grupo muscular, contrário a ele, que se anteposta a ele, não está sendo tão trabalhado. Eu tenho uma gravidade, tenho um desgaste do disco, por causa da pressão que eu estou fazendo, gerando a hipercifose, e tenho um grupo muscular que tem uma tonicidade bem maior que o outro. É como um cabo de guerra. Você me puxa com 5 pessoas e eu estou aqui brigando só. Eu acabo perdendo. Posso sustentar por um tempo, mas eu perco sem sombra de dúvida. Muito interessante, informações excepcionais. Aqui tem agora, doutor, método de tratamento para alinhamento da coluna. Vem a minha pergunta. Mesmo eu me considerando normal, não estou com nenhuma dor, existiria algum momento, ou uma necessidade, ou uma prevenção de eu chegar e dizer, vou para o doutor Adelson Paiva para olhar a minha coluna? Isso seria importante numa certa idade? Vou responder essa pergunta devolvendo a pergunta. Hoje, antes de vir para cá, eu tenho certeza que você fez higiene bucal, você escovou os dentes. Certamente. Na hora que você escovou, você estava com dor? Não. Mas por que escovou? Porque já é um hábito rotineiro. De cuidar da saúde bucal. Justamente. E por que você vai tratar a coluna porque está com dor? Por que você leva o carro ao mecânico só quando bate o motor? Por que você só vai ao cardiologista quando infarta? Não tem sentido isso. Você tem que cuidar a coluna, alinhar ela para não ter a doença. A dor só vem por causa da doença. E por que eu vou esperar ter a doença? Isso não tem sentido. Falo para você sem sombra de dúvida. Eu escovo meus dentes, uso enxaguante bucal, fio dental e vou ao dentista, sem dor. E por que eu vou tratar minha coluna quando eu estou com dor? Não tem sentido, não tem conexão uma coisa com outra. Infelizmente, hoje aqui no Brasil, a gente tem um quesito das pessoas que elas perpetuam
o que ela vai sentindo. Tá dando para ir. Eu estou sentindo, tá dando para ir. Quando não aguenta mais, é que procura. Às vezes pode ser tarde. Se o teu corpo te diz, Fábio, tu tá precisando de ajuda, procura ajuda. Quanto mais rápido você procura ajuda, menor vai ser a lesão e o desgaste que você vai apresentar. Não precisa de dor. Fico até feliz quando chega uma pessoa que diz, olha, eu vim aqui para o senhor me alinhar. Está sentindo algo? Não, sinto nada. Eu vim para o senhor alinhar. É maravilhoso, muito menor o trabalho que eu vou ter e muito mais saúde a pessoa vai receber. Você pensa comigo, toda informação do seu corpo, ela sai do cérebro. Nosso primeiro sistema a ser formado é o sistema nervoso. Ele vai ser o primeiro a ser formado, o primeiro a funcionar e o último a parar. Sempre vai ser assim. A informação vem de dentro para fora, de fora para dentro. Se eu tenho um mau funcionamento da coluna, essa informação está sendo interrompida. Eu sempre falo, você pega um fio, uma tomada de energia que está passando um fio, quando você descasca o fio, você vai ver que tem outros pequenos fios dentro, que estão levando a informação. Quando um daquele está danificado, você vai ligar a tomada e você vai ver que a luz pisca, a luz fica fraca, mas ela não parou, ela não queimou. Eu não tenho por que esperar queimar para ter que trocar. Até porque financeiramente uma lâmpada de 15, 20 reais eu troco. A coluna é sua, única e exclusiva. E vou fazer mais uma pergunta. Já viu falar, Fábio, em cirurgia de transplante de coluna? Não. Isso aí. Não existe cirurgia de transplante de coluna. Existe ocular, cardíaca, de membro, de coluna, não. Então, se tem, cuida, muito melhor se você não estiver doente. Resposta extraordinária. Eu já quero dizer, o doutor já sabe disso, inclusive nós vamos documentar, vamos postar nas redes sociais. Eu estou indo nessas próximas semanas no doutor Adelson Paiva, onde vou fazer o alinhamento da minha coluna e vamos mostrar ao mundo, não é isso, doutor? Será um prazer receber você e eu sempre falo, eu não tenho uma pessoa que foi ao meu consultório que deixou de ir, sem exceção. Todo mundo que vai a primeira vez, que vê o benefício, que ela entrou e saiu, a mudança de hábito, como ela consegue dormir, como ela consegue se movimentar, ela nota que aquilo é importante para a vida dela. Não é preciso eu falar que é importante. Naquela mesma hora ela diz, nossa, não tem como eu parar de fazer isso, porque é um bem muito bom que você recebe. Você fica muito bem, você consegue dormir bem, respirar bem, andar bem, você nota que o seu corpo está fluido, ele não está preso, você não nota a restrição. Isso aí não tem comparação. É muito legal quando você vê uma pessoa na internet, por exemplo, que é flexível, que cruza a perna, que consegue dormir bem, acorda bem sem estar travado. São sensações. Pensa na vida como um todo. O que você deixa de fazer por algo que é possível tratar? Imagina uma pessoa que gosta de andar de moto. Olha, eu não faço mais viagem de moto com a minha equipe que eu tenho, porque eu não consigo ficar sentado na moto. Algo que ela faz, deveria fazer, que dá prazer a ela como pessoa, não só o corpo, mas por aquele prazer emocional que ela deixou de fazer por algo que é tratável. Imagina uma mãe que não consegue ficar com um filho de 1 ano no braço. Vem correndo, não, meu filho, não venha não, porque se eu pegar, eu sei que eu vou travar a coluna. São sensações de afeto, nesse caso, que você parou de ter por algo que é possível tratar. Incrível. E eu quero até avisar, dentro desse contexto do alinhamento, que o doutor já deu para notar, dentro das especialidades, que são muitas, ele usa inúmeros métodos e equipamentos, quer dizer, mesmo quem tem medo daquela zoadinha do estalo, pode ficar tranquilo, né, doutor? Pode ir sem medo. Pode. Tem equipamentos que você não vai sentir estalos de nada, não tem nenhum tipo de condução que venha gerar algo audível como estalo. A quiropraxia ela é algo do tratamento, ela não é tudo no tratamento. Ela é uma ferramenta ímpar, importante. Mas quando eu penso, por exemplo, na hérnia de disco, eu aliguei a coluna, agora eu preciso descomprimir se ela está com a compressão. Para isso a gente tem macas de distração. Eu tenho maca computadorizada que ela vai tracionar sua coluna com movimento. Por que com movimento?
Porque o disco, se eu traciono ele parado, ele rompe. Não é o que eu quero. Eu quero é que ele tenha movimento adequado e o disco que está fora venha para o lugar dele, o lugar de origem. Quiropraxia é uma técnica, terapia neural é outra. E dentro da quiropraxia tem uma vertente de mais de 100 técnicas. O estalido é o mais comum. Tem vários locais que já estão sendo difundidos por brasileiros, de tão excelência que a gente abraçou a causa. Infelizmente, algumas pessoas ainda, hoje não tanto, recebem desinformações que não condiz com a realidade, mas estamos conseguindo mudar isso. Quem quer ter uma informação concisa, precisa, no meu Instagram você consegue acessando Dr. Adelson Paiva Quiropraxia. Isso é todas as redes sociais, YouTube, Google, aonde você colocar Dr. Adelson Paiva Quiropraxia, você vai ver diversos tipos de tratamento de coluna que envolvem a quiropraxia e outras técnicas. Nossa clínica aqui fica na Marechal Deodoro da Fonseca, 435 na Torre, ao lado da praça, a famosa Praça São Gonçalo. Clínica Médica Integrada. Dentro da Clínica Médica a gente tem um Centro Integrado de Fisioterapia, que é uma equipe, grande mão, vou falar logo, de excelência. São profissionais que são comprometidos realmente e empenham um excelente papel desenvolvido da nossa equipe para conseguir ajudar outras pessoas. Não só com problema de coluna, mas o problema ortopédico em si. Joelho, quadril, tornozelo, pé, ombro, cotovelo e mão. Como todo, sistema neuromúsculo-esquelético. Mais uma vez, um abraço para o Dr. Luiz, doutora Carol, doutora Jéssica, todos que fazem parte lá da clínica, Tauane também. As meninas, meus amores da vida, as secretárias são excelentes, é o coração da nossa clínica e a administradora, Joelma, que é que consegue colocar uma organização em tudo, porque você só chegar e atender é uma coisa, mas até a gente chegar aqui, passou pessoal da limpeza, pessoal da iluminação, pessoal do áudio, verdade. Olha a quantidade de pessoas que passaram aqui para a gente conseguir levar com excelência a informação para você, inclusive parabéns, que estrutura linda aqui do Dr. Play, a organização, a participação sua, essa excelente condução na entrevista. Doutor Adelson Paiva, muito obrigado, assim, mais uma vez, de coração, repetindo, nessas próximas semanas, vídeos inéditos do meu alinhamento lá com o doutor, também, obviamente, conhecendo, como o doutor também falou, os profissionais de excelência lá da clínica. Vamos fazer uma matéria sensacional e daqui o nosso, como sempre, agradecimento a todas as pessoas, inclusive, doutor, como o mundo inteiro pode nos ver, está nos vendo, vai nos ver, ao atendimento também online, onde inicialmente pode-se ter toda uma adequação. Também eu acho importante o senhor falar. Isso, tem algumas pessoas que elas estão em casa porque travou a coluna, por exemplo, ela não consegue se locomover até a clínica. A depender do caso, a gente faz aquele atendimento online que a gente já consegue solicitar algum exame à pessoa. Porque eu, por exemplo, eu peço um exame de raio-x não só estático, ou seja, se Fábio fala para mim que teve uma dor ao movimentar o pescoço, eu preciso ver o que aconteceu. Então, nossa solicitação de exames são exames dinâmicos, exame que vem dentro do movimento que tem o comprometimento. Nesse caso, a gente consegue dar até algumas orientações posturais, que a pessoa vai conseguir permanecer, que vai ajudar ela a melhorar até chegar à clínica, como a utilização de um colete, alguma postura antálgica que venha socorrer a pessoa, solicitar alguns exames e alguns exercícios. Muito obrigado mais uma vez de coração a presença magnífica, esclarecedora do Dr. Adelson Paiva, e daqui nós estamos encerrando ao vivo mais uma edição do podcast Mais Vida. Aguardem os próximos programas, sempre com essa característica, entrevistas diferenciadas dentro do conhecimento comprovado da ciência, salvando e transformando milhares de vidas. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.